a palavra preferida de Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 17. De acordo com filólogos e gramáticos, a língua portuguesa tem aproximadamente 300 mil verbetes. Como Deus não está limitado a regras de semântica ou gramática em seu infinito vocabulário, qual seria a palavra favorita dele? Sempre que pronunciamos essa palavra, demonstra o interesse pelo bem-estar das pessoas, o desejo de ter sua companhia. Nós a dirigimos a quem duvida do nosso amor e acolhimento. É a palavra que Deus usa para aqueles que se recolhem em si mesmos com medo dele. Essa palavra se repete 3 vezes no texto de hoje. Está apropriadamente inserida na conclusão do último livro, no último convite da Bíblia. É a palavra vem. Parece que Deus, no fim de tudo, antes de fechar o último texto e tudo o que os escritores da Bíblia tinham falado, disse a João: vamos abrir parênteses. Deixa-me fazer um novo convite. Vamos dar mais uma chance para que decidam. Ainda há muitos indecisos. Deixe-me insistir. Por isso, o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Essa era a palavra que estava constantemente nos lábios de Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 11, verso 28. Venham, benditos de meu Pai. Mateus 25, 34. Mas apesar dessa insistência, ele diz: quem quiser, não quem entende. Quem pode, quem é digno. Simplesmente quem quiser. No dia do funeral de Janete, Ted Kidd, o esposo, contou como haviam se conhecido. Ele tinha terminado antes que ela os estudos na faculdade e trabalhava numa cidade a centenas de quilômetros dali. Pareciam estar sempre em diferentes cidades. Mesmo assim, já namoravam havia 7 anos. Em cada dia dos namorados, Ted propunha o noivado, mas Janete dizia: não, ainda não. Finalmente, ambos foram morar em Dallas. Ted estava no limite de sua paciência. Comprou um anel de noivado e convidou-a para jantar. Estava preparado para insistir na proposta. Outro não significaria que ele teria que decidir viver sem ela. Depois da sobremesa seria a hora. Reuniu toda a sua coragem, mas sabendo que Janete havia levado um presente para ele, decidiu esperar. O que você trouxe, meu bem? Perguntou ele. Janete colocou nas mãos dele uma pequena caixa do tamanho de um livro. Ele abriu a caixa e desdobrou cuidadosamente o papel de seda. Dentro havia uma peça de bordado que Janete havia feito com uma simples inscrição: sim. Essa é a palavra que Deus anseia ouvir de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Abre os olhos do meu coração. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos dos homens. Ele passou a ver as pessoas como Jesus as via. Marcos 8, 25. Se você tivesse que escolher um grupo de alunos com os quais realizar uma grande tarefa e tivesse que ensinar-lhes desde o básico, escolheria alunos com as características dos discípulos? Eles tinham sua própria lista de bem-aventuranças, e ela não incluía as bem-aventuranças de Jesus. O mestre olhou para as futuras possibilidades de João, Pedro, Tomé, entre outros, e não para as qualificações presentes daqueles homens simples. Como professor por excelência, ele podia amar as pessoas não meramente pelo que eram, mas por aquilo que podiam se tornar. Um professor experiente deu uma tarefa para um grupo de jovens estudantes: sair e encontrar ao lado do caminho ou de alguma estrada solitária uma flor
Pegue uma lupa e estudem as delicadas veias nas folhas. Observem as tonalidades. Olhem de outro ângulo. Observe a simetria. E lembre-se, se essa flor poderia continuar sem ter sido notada se você não a tivesse encontrado. Quando a classe voltou, depois da tarefa, o professor comentou: as pessoas são assim. Cada uma delas é diferente e tem seu jeito peculiar. Mas você tem que lhes dedicar algum tempo para que cheguem a saber disso. Muitas pessoas continuam sem ser notadas e apreciadas, porque ninguém gasta tempo com elas, nem admira suas particularidades. Os pais podem despertar qualidade nos filhos. Os professores podem abrir janelas para os alunos. Um chefe de seção pode descortinar aos empregados um mundo de conquistas. Alunos veteranos podem dar apoio aos calouros para que se ambientem rapidamente. Tanto na escola como no trabalho, há pessoas que chegam como se fossem botões fechados, com medo, total medo. O calor humano e a simpatia farão com que se abram e mostrem sua beleza interior. De Jesus é dito: em cada ser humano, ele divisava infinitas possibilidades. Via os homens como poderiam ser, transfigurados pela sua graça. Olhando para eles com esperança, inspirava-lhes esperança. Encontrando-os com confiança, inspirava-lhes confiança. Ellen White, Educação, página 80. Que Deus os abençoe.